ok? Irmãos, nós estamos chegando àquele momento. Já toda a história da fé já se cumpriu. Este é o último momento. Esta é a última volta da corrida de estafetas. É agora que é o momento decisivo e é o momento em que não podemos claudicar. Eu costumo dizer que há duas formas de manter a espiritualidade. Uma é com fósforo e outra é com fogueira. O fósforo ou o fogo de palha acende, aquilo faz um fogaréu e depois desaparece. A fogueira exige bastante trabalho. Você tem que estar em cima, tem que ir buscar a madeira, tem que preparar a madeira, tem que acender o fogo, tem que manter o fogo, tem que vigiar o fogo. Todas essas coisas. A nossa espiritualidade tem que ser de fogueira. Porque o fogo de palha, aquilo não vai aquecer uma noite inteira, aquilo dá aquele... Fica muito quente, depois fica muito frio. E esta é a nossa inconstância espiritual. Isto acontece muito com as pessoas que buscam essa espiritualidade de palha, de fogo de palha. Então, elas precisam sempre de alguma coisa nova, alguma coisa sensacionalista, alguma coisa... E todos podemos cair nisto, eu não estou criticando ninguém com isto. E é bom fugirmos do sensacionalismo e do emocionalismo. Mas eu gosto muito quando há uma conexão entre a realidade e as coisas que a gente às vezes não pensa. Por exemplo, como é que Adão deu o nome a todos os animais que estão debaixo d'água? Provavelmente ele teve que ter uma outra capacidade que nós não temos. Para já os pulmões dele deviam aguentar, não digo tanto como uma baleia, mas deviam aguentar bem mais tempo do que a gente aguenta debaixo d'água. Ou haveria outras formas. A Bíblia não fala sobre essas coisas e nós não vamos entrar em exploração, mas certamente que entender as coisas noutra dimensão nos ajudam a fortalecer a nossa fé. Por exemplo, aqui, página 677, primeiro parágrafo, diz assim: ali os remidos conhecerão como são conhecidos. Eu não sei se você já teve algum sonho em que está ali alguém, está até noutro corpo, é outra pessoa, mas você reconhece que aquilo é alguém que você conhece. Parece que há ali alguma coisa que você sabe que é aquela pessoa, apesar no sonho ser outra pessoa. Eu acredito que quando chegarmos à eternidade vai ser um pouco isso também, não é? Nós vamos reconhecer as pessoas, inclusive há uma descrição de que o nosso anjo da guarda, nós vamos reconhecê-lo porque é uma voz relativamente familiar para nós, várias vezes que ele nos ajudou e lutou pela nossa salvação também, sem poder forçar, é claro. Mas conhecerão como são conhecidos. O amor e simpatias que o próprio Deus plantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. Irmãos, há coisas que eu não sei se nós sequer vamos conseguir esquecer tão rapidamente, só mesmo por um milagre de glorificação. Porque, por exemplo, já imaginaram viver num lugar onde não há intriga, não há ninguém que não goste de você, que esteja tramando alguma coisa contra você, num lugar onde você não tem que estar vigiando o seu celular, vigiando a sua casa, vigiando o seu carro, porque alguém vai aparecer, atenção, parar no semáforo, num lugar onde você não está com nenhuma destas preocupações. Nós não sabemos viver assim, sabe? Nós estamos habituados a viver num mundo difícil, duro, e vai ser algo bastante diferente. Depois, olha como é descrito aqui: os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra. Nós às vezes não temos a noção de que, como o Espírito Profecia diz, a família na terra é uma extensão da família no céu. A igreja na terra é uma extensão da igreja no céu. Isto é toda uma família. Uma das coisas que me fascina é que se descreve de que na ressurreição, primeiro, apesar do facto de cada um vai ressuscitar com o tamanho que tinha quando morreu, apesar de glorificado, mas na ressurreição, além de nos conhecermos uns aos outros, vai ser a primeira vez que vamos ter a noção de que o povo de Deus é mais do que o mundo, porque vão ser os salvos de todas as épocas e os perdidos apenas desta última época. Então é a primeira vez na história da humanidade que o número do povo de Deus é maior do que o número dos ímpios. Até aí nós tivemos que acreditar numa coisa que não vemos, numa maioria que não vemos,
Então, às vezes, é um pouco derrotador ou derrotante pensar que somos poucos e fica cada vez mais difícil. Diz assim, o segundo parágrafo. Ali, mentes imortais contemplarão com deleite, com prazer, com alegria, que jamais se fatigará, jamais se cansará, as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Aquele texto em que Enoque é encontrado e que ela lhe pergunta, então você mora neste planeta? E ele diz, não, eu estou só fazendo turismo. Imagine, de 500 em 500 anos, a gente ter um encontro de amigos e saber que daí a 500 anos eles vão estar na mesma, não vão estar envelhecidos. Todas essas coisas, é bom nós mantermos na mente as coisas do céu. Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador, para nos tentar ao esquecimento de Deus. Todas as faculdades se desenvolverão. Algumas pessoas têm plano de tocar piano, tocar trompeta, tocar o que for. Temos a eternidade, amigo. Se quer aprender a desenhar, seja o que for que quer fazer na vida. Isto é fascinante pensarmos assim. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Melhor ainda, eu aprendi grego e hebraico no meu curso de teologia, já está tudo enferrujado. A gente tem que chegar lá e rever tudo aquilo de vez em quando. No céu não vai haver isso, não vai haver o esquecimento, não vai haver o esgotar das energias, não vai haver saturação para estudar. As pessoas, às vezes, o diabo tentou trazer às pessoas esta ideia de que no céu vai ser muito monótono, cada um com a sua arpinha, sentado numa nuvem, passando a eternidade assim. Então parece que o inferno é mais excitante, porque no inferno você pode fazer o que quiser. Então as pessoas têm a ideia de que uma vida mundana é mais aliciante. Parte do que causa isso é o seu prazer deteriorado pelo pecado, mas outra parte são estas ideias. Uma das coisas que me fascina em pensar na eternidade, olhe para isto. Peguem qualquer tema que você conheça e tente aprofundar. Uma pessoa pode gostar de fotografia. Você pode passar anos a estudar sobre fotografia, nunca vai esgotar o tema. Outra pessoa pode gostar de música. Quanto mais você aprende de música, mais você descobre que você não sabe e que mais há para descobrir. São mundos infinitos para qualquer matéria. Computadores, até coisas criadas neste mundo. Computadores, se você começar a entender programação, pode ir especificamente, programação, código, são coisas que você não acaba, o mundo não acaba. E você tem outras que queria fazer, mas não há tempo. Imagina, a eternidade vai dar a possibilidade disso tudo. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas. Amigos, às vezes nós pomos muitas expectativas nesta terra e temos muita frustração. Eu, por exemplo, eu vejo o meu filho tocar piano e para mim é uma grande realização, porque toda a minha vida eu quis tocar piano. A minha filha agora decidiu aprender coreano. Então começou a aprender coreano. Eu tenho fascínio por línguas, mas não há tempo para aprender todas as línguas que a gente quer aprender. No céu há uma eternidade para aprender sem esquecer e crescer em conhecimento. Depois, se quiser parar um pouco de aprender sobre isto, aprender sobre outra coisa, daí a mais 1500 anos eu posso voltar a aprender sobre isto e crescer um pouco mais. E não me esqueci de nada do que tinha aprendido da outra parte. Isto não acontece neste mundo. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alcançarão um voo incansável para os mundos distantes. Enfim, vocês estão a ver aí a descrição de tudo o que está a dizer. Olhem um pouco mais abaixo. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação. Imagina, irmãos, pensem nisto. Este é o tamanho da minha cabeça. E eu uso... Os que usam mais do seu cérebro usam 10% do seu cérebro. Imagina o tamanho da cabeça de Adão, o cérebro que não estava lá dentro. Imagina usar 100% desse cérebro. Imagina a potencialidade física. Nós vemos o que podem as pessoas fazer hoje ao fim de 6.000 anos de pecado. Imagine o que poderiam fazer quando foram criados. Imagina o que vamos poder fazer, como vai ser a eternidade. Então, o ponto que eu acho que é principal em todo este capítulo
é transmitir-nos a ideia. É como se fosse uma espreitadinha no final do filme. Olhem, amigos, o filme está difícil agora, o vilão está em cima de vocês, o herói está... Eu não estou a querer trazer coisas mundanas, mas estou a trazer algo que está no dia-a-dia da nossa realidade, do mundo agora, não é? Mas olha, para você não desanimar, eu vou mostrar no final, o vilão vai perder, não é? No final isto é o que está reservado. Então, aguenta aí. Há uma frase que eu aprendi no Brasil. Sabem, dizem, os brasileiros têm várias frases, não é? A ideia de empurrar com a barriga, o otimismo brasileiro é uma coisa que me fascina. O mundo pode estar ruindo e o brasileiro sempre encontra algo positivo. Isso é fascinante, é uma bênção que os brasileiros têm. O povo brasileiro tem características que não se encontram em parte nenhuma. E há uma frase que eu aprendi no Brasil, que eu já usei várias vezes na minha vida, que diz assim: no final, tudo dá certo. Se não está dando certo ainda, é porque ainda não é o final. Amigo, não pode haver uma fase mais positiva do que esta. Então, irmãos, não desanimem no meio das lutas e das coisas que estão para acontecer, que são bem piores ainda do que aquilo que estamos a ver. Mas pensem no final. E é este que eu penso que é a ideia central deste capítulo. É dizer-nos assim, amigos, isto é uma realidade. Existem dois lados, existem duas escolhas. E agora nós estamos a definir em que lado vamos estar no futuro. Por isso não podemos ser imediatistas e pensar só no agora, temos que pensar no futuro. E temos que agora construir essa escolha e essa colocação. E eu creio que esta é a ideia central deste capítulo. E o último parágrafo, página 678, terceiro parágrafo, diz assim: isto é uma projeção do futuro. Estamos a ver uma espreitadinha do fim do filme. O grande conflito terminou. Irmãos, nós não sabemos o que é viver fora deste grande conflito. Nós não sabemos o que é viver sem ser tentado. Nós não sabemos o que é viver com sem tendência para o pecado, sempre a atrair e a puxar, sem viver sempre na precaução, sempre na intriga, sempre no conflito, sempre com inimizades, sempre com problemas, sempre com doenças. Nós não fazemos a mínima ideia. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria para todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Portanto, toda a história do que estamos a falar, do plano da salvação, se resume neste capítulo e tem o seu culminar neste momento. Reparem, mesmo quando Jesus voltar, vai ser muito bom, mas o mal ainda não estará totalmente eliminado. Mesmo quando estivermos no céu, vai ser muito bom, mas Satanás e os seus anjos ainda vão estar aqui na terra, apesar de não terem ninguém para tentar. O destino das pessoas que estão ali mortas também não está ainda concluído. A terra está em desolação. O mundo ainda tem um pedaço de câncer que não está resolvido. Mas neste momento, depois da terceira vinda de Cristo, quando há o estabelecimento, quando a santa cidade desce e vem para a terra, o mal é eliminado. Pode levar aquele tempo, como dizia ali a Adriana, não é? Que não vai ser tudo rápido para todas as pessoas. Vamos ter vários níveis, nem seria justo a ideia de um inferno eterno para uma pessoa que apenas roubou alguma coisa que não confessou, um chocolate na mercearia. Não é justa, que vai arder ao mesmo tempo que o inimigo. Mas todo este resolver só vai acontecer realmente neste momento. E a partir daqui, o universo vai estar a ter paz. Isto é paz para todos. É paz para os seres humanos que passaram 6.000 anos neste ovo podre, como uma das séries de televisão definiu e chamou, por causa do pecado, não é? Não foi criado como um ovo podre. Vai ser um alívio para os anjos que tiveram que ministrar no meio
todo o tipo de música, no meio de todo o tipo de crueldade, a gente só sabe de metade. Imagine o que os seres celestes têm que contemplar todos os dias. E imagine isto que estamos a ver ainda é enquanto o Espírito de Deus está a atuar na Terra. Imagine quando o Espírito de Deus for retirado, as crueldades que se vão executar. Vai ser um alívio, finalmente paz. É como você voltar de um momento de muito barulho, muita confusão, muita tormenta e de repente entrar no seu quarto, aquele silêncio, aquela tranquilidade, entrar na sua casa e estar em tranquilidade. Nós vamos finalmente sentir isso, que é algo que nós nunca experimentamos na nossa existência. Eu quero concluir com um pensamento. Toda esta luta que estamos a ter, nós precisamos sempre manter na nossa mente bem claro que não há. O Espírito Santo diz que quando chegamos ao céu, todos os sacrifícios pelos quais passamos vão parecer como nada. Porque considerando o prémio que está ali e aquilo que está ali naquela realidade, tudo que nós experimentamos é nada, é nada. Voltaríamos a passar por tudo se fosse preciso. Eu sempre tinha um exercício, quando eu era desbravador e íamos para jornadas. Lembro que uma vez fomos para uma serra perto de Lisboa e estivemos 3 dias caminhando dia e noite. Parávamos para dormir um pouco à noite, mas até boa parte da noite ainda caminhávamos e levantávamos bem cedo. E os 3 dias esteve chovendo o tempo todo. Já estávamos todos molhados, as mochilas, tudo molhado. E uma coisa que mantinha sempre na mente é, eu imaginava como é quando eu estiver no abrigo, junto da lareira, e aquecendo-me já com nada disto. E eu fazia sempre este exercício. Quando eu chegava ao abrigo, junto da lareira, tentava-me lembrar dos 3 dias ou da chuvada e parecia como nada, parecia que foi só há pouco. Quando estamos no meio do furacão, aquilo é terrível. Mas depois de passar, é só uma memória. Pensemos nisto, irmãos. Podem estar em muitas dificuldades na vossa vida. Lembrem-se sempre de uma coisa. Satanás, todos os pecados que forem confessados, colocados em Cristo, o sangue de Cristo vai pagar por esses pecados, eles vão entrar no sistema do santuário e depois essa culpa vai ser depositada sobre o bode. Esse bode representa Satanás. Todos aqueles, e ela fala disto também neste capítulo, todos aqueles que não confessarem os seus pecados vão pagar pelos seus pecados. Todos os que confessarem os seus pecados, eles serão transpostos para Cristo e depois postos sobre Satanás. Satanás vai pagar por esses pecados. Você entende porque é que ele trabalha tão ativamente para fazer as pessoas se perderem? Ele está aliviando a sua pena. Ele não está só parado ali à espera do seu dia de morte. Ele não quer ter que pagar pelo seu pecado confessado, pelo meu pecado confessado, pelo pecado confessado das outras pessoas que vão entregar esse pecado a Cristo. Cristo paga a nossa pena, mas Cristo tomou a responsabilidade, ele não é culpado por este pecado. Então, ele vai ser, como vemos ali na representação do bode, ele vai ser quem vai carregar todos esses pecados que foram pagos por Cristo. Então, eu queria que nós nunca nos esquecêssemos que ele está a fazer a luta dele bem intensa e nós temos que também fazer a nossa bem intensa, não no nosso poder, mas em Cristo, e segurar a nossa coroa para que ela não se perca. Outra frase que eu aprendi no Brasil, que é excelente: não vamos nadar o oceano e morrer na praia. Ok? Irmãos, nós estamos chegando àquele momento. Já toda a história da fé já se cumpriu. Este é o último momento. Esta é a última volta da corrida de estafetas. É agora que é o momento decisivo e é o momento em que não podemos claudicar.